talvez ela não tenha sido muito bem explicada para você, ou talvez o entendimento tenha sido um pouco implícito demais. Mas é bem provável que em algum momento da sua vida você já tenha se deparado com a palavra literatura. Mas bem, o que é literatura? A gente pode pensar de uma maneira um pouco ampla, de que a literatura é o conjunto de todos os conhecimentos que temos sobre uma área específica. Então temos, por exemplo, a literatura médica, que seria todas as coisas que a gente entende sobre a medicina. Bem, como a medicina é um pouco grande demais, a gente vai criar subcategorias. Então, por exemplo, temos a literatura sobre cirurgia cardiortorácica. Essa é a única coisa que eu entendo em medicina porque é o que eu aprendi em Grey's Anatomy. Ou a gente pode também partir para uma área específica. Então temos a literatura literária. Parece um pouco de pleonasmo, parece que eu estou repetindo, mas é exatamente isso. É a literatura que a gente estuda no curso de letras, que a gente estuda na matéria de português, que é geralmente a literatura de ficção. Para explicar o que é essa literatura literária, a gente tem um conceito de Antônio Cândido, de sistema literário. Então, seria que uma obra se comunica com a outra. Eu não tenho muito repertório para falar sobre esse conceito de sistema literário por Antônio Cândido. Eu prometo que eu irei estudar para fazer um outro episódio, mas por enquanto não vamos nos deter a isso. Eu quero ser um pouco mais específico na literatura, um pouco mais minimalista, digamos assim. Antes de tentarmos entender o que é essa literatura tão expandida, vamos tentar ir para uma área um pouco micro, que é a obra literária. Nesse episódio você vai entender um pouco o que eu considero uma obra literária. Eu espero que você acompanhe. Eu me chamo José Macena e você está escutando Sejo. Meia-noite. Ao meu quarto eu me recolho. Meu Deus, esse morcego. E agora, vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde minha goela ígneo escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede, digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho e olho o teto. E vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego a tocá-lo. Minha alma se concentra, que ventre produzir tão feio parto. A consciência humana é este morcego. Por mais que a gente faça, à noite, ele entra imperceptivelmente em nosso quarto. Antes de tudo, eu preciso dizer que esse é meu primeiro podcast, minha primeira tentativa gravando esse áudio. Então, é bem provável que a minha voz comece a tremer um pouco, ou talvez eu me confunda bastante. Mas eu espero que o comentar aqui seja claro e interessante. E que não sei mais o que eu ia falar. Mas é isso, espero que vocês gostem. O que me fez refletir sobre o que eu penso sobre obra literária é uma conversa que eu tive com um professor de literatura da faculdade. Abraço, Joaquim. Que ele comentou sobre o peso da linguística na literatura. Ele me relembrou, mais precisamente, do conceito de signo. O conceito de signo é trabalhado por Saussure. Ele é primeiramente trabalhado por Saussure, depois do, do livro que ele escreveu, não exatamente que ele escreveu, mas que ele começou a escrever, depois foi revisado por pessoas após a morte dele. Eu espero não estar falando bobagem agora.
Nesse livro, ele introduziu o conceito de signo, que é um conceito praticamente pilar no estudo da linguística. Então, estudo de linguística, o estudo da língua. Então, o que é que esse meu professor ele me apontou? Ele me apontou que uma obra literária é apenas um signo. Mas vamos agora. O que é signo? Primeiro foi o que é literatura, o que é signo. A vida é isso, é perguntar uma coisa atrás da outra. Então, signo, para Saussure, é um conceito bifásico. Tem duas fases. Só que essas duas fases, elas são coindependentes, ou seja, uma não pode existir sem a outra. Ok? Então, que fases são essas? Temos a primeira fase, que é... Elas não são ordenadas dessa maneira, mas eu vou ordenar para ficar um pouco mais claro. A primeira fase é o significante. E o que é significante? Significante é aquilo que tem significado. E a segunda fase é justamente esse significado. Mas o que exatamente cada uma dessas... O que cada... Meu Deus. O que exatamente cada uma dessas fases representa? O que elas querem dizer? Então, o significante, ele pode ser entendido como a materialidade da língua. Então, temos a palavra caderno. Caderno é uma palavra constituída por 7 fonemas. Pelo menos eu acho que são 7 fonemas. 7 fonemas, eu sei contar. Então, temos essa materialidade. Temos 7 sons que compõem a palavra caderno. Só que quando a gente para refletir no significado, nas imagens que você tem na sua cabeça sobre caderno, na sua interpretação dessa palavra, ela não vai ser igual à do seu colega, da pessoa que está do seu lado, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Cada pessoa tem um repertório diferente, logo vai pensar de uma maneira diferente. Bora fazer só um teste. Eu vou falar uma palavra aleatória para a primeira coisa que eu olhar no quarto. Abajur. Abajur. Como você pensou? Ele é bem pequenininho, ele é grande, ele é largo ou ele é bem estreito. Ele tem uma lâmpada branca, uma lâmpada amarela ou uma lâmpada colorida, azul, vermelha. Ele é feito de plástico ou ele é feito com algum metal? Ele tem uma tomada com 2 buraquinhos ou tem uma tomada com 3? Existe uma tomada com 4? Não sei. Se você morar em um outro país e quiser deixar algum comentário no Twitter, vou agradecer muito. Mas é justamente isso. O fato de eu ter falado abajur não significa que você vai ter a mesma imagem que a minha. Eu estou vendo para um abajur feito com plástico e metal. A haste dele é de metal. Ele tem uma lâmpada transparente. Eu não sei a cor da lâmpada porque ele está desligado. E eu acho que está quebrado. Eu tenho medo de desligar. Ele tem umas fiações remendadas. A tomada dele é redonda e tem 2 plugs. O botão para ligar dele é meio descascado. Talvez a gente leve um choque quando tocar nisso. Mas é isso. A imagem que eu estou tendo do abajur não é a mesma que a sua. Se for também, a gente está muito ligado. Mas tende a não ser igual, ok? Então temos essa materialidade. Então, eu estou falando muito então. Se temos a materialidade e essa materialidade é igual, eu sempre vou falar caderno, caderno, caderno. Ele não vai mudar. Mas o significado, ele não é estável, ele é instável. O que significa que vai mudar, justamente isso. Então, como é que eu vou congelar o significado? Bem, não existe uma forma para congelar o significado,
porque isso não é uma propriedade comum da língua. A gente tem um imaginário. Esse imaginário não pode ser estudado exatamente. Eu tô parecendo um pouco enrolado, né? Mas é isso. A gente não pode congelar a cabeça das pessoas para elas entenderem a mesma coisa que a gente entende. Se a gente conseguisse fazer isso, eu acho que não haveria guerra no mundo. Ou talvez haveria guerra para ver quem conseguiria colonizar a cabeça das pessoas primeiro. Mas esse não é um assunto no momento. Enfim, o que eu posso trabalhar com significado? Vamos adentrar nesse campo mais abstrato em seguida. A primeira coisa que eu acho interessante ser levado em consideração para entender como construir o significado é um conceito trabalhado por Ingdor, eu acho. Ela é uma autora que eu trabalhei, que eu tive contato primeiramente na matéria de leitura e produção de texto. E o que ela vai falar? Ela vai apresentar a linguística textual, que é a linguística do texto, é o trabalho com a língua na sua produção, no caso, o texto. Então, temos alguns tópicos. Eu não anotei esses tópicos exatamente, então eu não teria condições de dizer todos eles. Mas o que eu acho interessante no momento é fazer uma resumida do que a linguística textual vai dizer. Ela vai mostrar que o texto ele não é uma codificação, ou seja, ele não vai dizer tudo o que você precisa saber e ele também não é uma cópia fidedigna da cabeça da pessoa que produziu. Então, eu se eu falar alguma coisa para você, não é necessariamente o que você vai entender. Eu posso ter uma intenção, mas você pode ter uma interpretação totalmente diferente, ok? Mas vamos por partes. Eu costumo me adiantar demais. Eu estou um pouco empolgado. É, isso teve duplo sentido agora, eu percebi. Olha só um problema da produção textual. Ok, então, primeiramente, o texto ele não é um código. Por que ele não é um código? Porque não é provável. Espera, me confundi. Ele não é um código porque você não é capaz de extrair todo o significado dele, ok? Não é porque você leu o texto inteiro e você parou e foi listando todos os significados que você conseguiu entender do texto, de que você vai ser capaz de, de esgotar os significados possíveis. Não. Toda leitura vai ser uma releitura, toda interpretação vai ser uma nova interpretação. O que isso não ajuda muito no nosso caso de querer entender o que é o significado. Ok? Então, eu acho que ficou claro. Ficou? Eu espero que tenha ficado. Se não tiver, perdão. Realmente perdão. Ok. É, Então, a segunda categoria que eu quero trabalhar nessa linguística textual é o texto como cópia fidedigna do autor, do pensamento do autor. Então, por exemplo, vejam casos de ruído na comunicação, casos em que o que a pessoa disse não foi o que as outras pessoas entenderam. Tem um caso que eu gosto muito, não exatamente gosto, mas é um caso que eu acho interessante, que é a propaganda da Pepsi, a Pepsi dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês acompanharam, se vocês se lembram, mas teve uma propaganda que a Pepsi fez com a Kylie Jenner.
Eu acho que é Kylie Jenner, não sei. Eu espero que seja. Eu acho que é. É a que tem a maquiagem pra fazer os lábios grandes. Não sei. Eu devo estar falando besteira. Enfim, fizeram a propaganda com ela e colocaram uma cena entre com ela e um policial. Era uma manifestação. É, nessa cena, ela entregava uma Pepsi Cola. Pepsi Cola não, Pepsi Cola é outra coisa. Uma Pepsi, como se. Não, ela entregava e a. E todo mundo começava a comemorar. O policial comemorava também. Aí você pensa, nossa, que legal, a Pepsi unindo as pessoas, é uma coisa fantástica. Vai ser uma ótima propaganda para nossa empresa, pessoal. Parabéns, equipe de marketing. É exatamente isso que a gente quer. E realmente, se você parar para pensar, se você vê a produção, é realmente bonita. Mas tem um pequeno problema que eles não colocaram, não botaram na roda de discussão. É de que existe uma foto, que é uma foto bastante conhecida, de uma. Como é? É uma mulher. Eu não lembro agora se ela era uma mãe de alguma vítima. Não consigo dizer agora. Mas era uma mulher enfrentando os policiais. Eu acho que teve um. Era um protesto do Black Lives Matter. Não posso dizer exatamente agora. Mas ela discutia com os policiais, batia de frente. E o framing dessa foto é muito parecido com o framing da propaganda da Pepsi. A Pepsi disse que a referência não era essa, mas. A Pepsi disse que a referência não era essa, era de uma foto mais antiga ainda, de uma mulher numa, em um protesto contra a guerra, colocando uma flor na arma do policial. Eu acho que é isso, não tenho certeza, mas alguma coisa parecida. Então, a Pepsi tinha uma referência na cabeça, mas o público não tinha. Então, o que é que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a propaganda foi taxada como oportunista, de que estava usando uma causa social muito importante para se promover, entendeu? Então, não é porque a pessoa que produz o texto produz um bom texto que ele vai ser entendido. Então, eu posso dizer uma coisa, mas você pode entender outra coisa totalmente diferente. Deu para captar? Eu espero que sim. Se não tiver ficado, perdão novamente. Mas é isso. Então, o, o autor, quem produz o signo, não pode não pode controlar a cabeça da pessoa que vai entender, certo? Então, só para resumir o que a gente falou até agora, a gente tem que meu Deus, o que a gente tem? Sim, a gente tem que não é uma coisa que se esgota, não é porque eu falei uma coisa X que ela vai ter o significado para todo mundo, que vai ter um significado fixo para todo mundo. E também não é porque eu tinha uma coisa em mente que todo mundo vai entender a mesma coisa, ok? Eu acho que eu tô falando rápido demais. Não sei. Talvez eu chegue pra editar esse episódio e perceba que não valeu nada a pena, que eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Mas é isso. Então vamos pra a próxima parte. Então a gente chega à parte mais interessante, que é a ideia de texto como um processo, certo? Ainda estou usando o trabalho de Ingdor. Nessa concepção de texto, nessa concepção de processo, de construção, o texto, o signo, ele vai ser encarado como algo que não termina.
Então, se não termina, já vai contra aquela ideia de texto como código. Ele não vai ter fim. Os significados são infinitos. E se ele também é um processo, significa que eu não tenho só o autor como responsável pelo significado. Deu para entender? Então eu já rebate a ideia anterior, a segunda ideia. Então, o que é o texto? O texto, para essa visão, que é a visão que eu prefiro e recomendo para todo mundo seguir também, é de que o texto ele é um processo de construção de significados infinitos. Mas significa que eu posso pegar um texto e interpretar da maneira que eu quiser? Não. Isso é a parte fundamental. O texto ele vai ser um processo no qual três elementos têm que ser levados em conta. Temos o produtor, que é o autor, temos o texto em si, que é a materialidade, que a gente pode ligar com o signo, e temos o receptor. Então temos esses três atores, esses três elementos que vão construir o significado. Então eu produzo, você escuta o que eu estou falando. E se você entender uma coisa que não é justificada no texto, você está interpretando um pouco além da conta. Mas se você interpreta algo muito simplório e ignora todo o resto do texto, você está tendo uma leitura um pouco pobre. Entendeu? Vou deixar um pouco mais claro. Se eu falar um trecho de um poema, vamos pegar o poema que eu falei no início desse episódio, que eu recitei no início desse episódio. Eu falei morcego, não falei? Então, se eu perguntar pra você o que é morcego para aquele poema, e você me responder morcego é um animal, ok, você tá certo. Morcego é realmente um animal. Mas o texto apresentava novas informações, apresentava informações não convencionais. Por exemplo, aquele texto diz como o morcego aparece? Não muito. Ele fala que é uma criatura feia. Se eu não me engano, o autor fala sobre parto, um parto horrível, uma criatura horrível, algo desse tipo. Eu tô sem um poema agora, então não posso dizer nada no texto em geral. Mas, realmente, ele fala sobre a aparência. Então você pode dizer que o morcego é uma criatura horrível. Mas ok, ele tá falando sobre todos os morcegos? Não. Ele tá falando sobre um morcego específico. Que esse morcego é uma criatura horrível, realmente. Mas esse morcego é uma metáfora para o ser humano, para a consciência humana. E ainda, em adição a isso, você pode acrescentar novas informações, como o que é que o morcego faz? Qual é o símbolo do morcego? O morcego, ele chupa o sangue. A gente tem uma relação do morcego com o vampiro. Então, será que a consciência humana, ela suga o nosso sangue? Ela invade o nosso quarto enquanto a gente tenta dormir e suga a nossa energia? Será que o morcego, ele tem um significado meio irônico, meio dúbio? Ele pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa má? Enfim, são essas coisas. Você tem sempre que refletir a partir do texto e a partir dos seus conhecimentos sobre o texto que vão ser responsáveis por aumentar seu repertório, aumentar suas leituras sobre o texto, suas interpretações. Então, novamente, para resumir, eu espero que realmente que eu esteja falando de uma maneira clara e lentamente. Então temos o signo. O signo ele é feito
significante e do significado. O significante é a materialidade, o texto. Pode ser um texto de qualquer tamanho. Mas a materialidade só não é suficiente. Você precisa ter o significado também. E o significado, ele não é construído por uma pessoa apenas. Ele é construído pelo autor através do texto, através da materialidade, do signo, pelo leitor. Então temos esses três responsáveis por construir o significado de um texto. Deu para entender? Espero que sim. Então vamos para a última parte. Não exatamente a última parte, mas a última parte dessa teoria. Quando eu decidi fazer o podcast, eu não tinha ideia de que precisava falar muito. Eu fui ver a quantidade de minutos que tinha até agora e tem 25 minutos. Minha boca já tá cansada de falar. Mas bora lá pra tentar dar uma conclusão. Se você se lembrar o que eu disse há um pouco tempo atrás, e se eu tiver explicado de uma maneira correta e compreensível, você deve ainda estar em mente de que existem interpretações simplórias e interpretações mais complexas, certo? Para exemplificar isso com a literatura, eu tenho dois autores muito queridos que têm obras muito ricas, digamos assim. O primeiro autor é uma mulher, ambos são nordestinos. A primeira é uma nordestina que não nasceu no Brasil, mas é naturalizada brasileira, que é Clarice Lispector. Eu vou pegar apenas uma obra dela, só para não ficar muito longa essa fala sobre ela. Vamos pegar duas, só para ter um gostinho a mais. Então temos um conto e uma novela. O conto é chamado Restos de Carnaval, que vai contar sobre uma garota que ela finalmente vai participar do carnaval, mas a festa fica um pouco melancólica. Ela fica sem a vontade de continuar a festa, porque a mãe da personagem estava doente e, e justamente nesse momento ela precisou de um remédio e a garota teve que sair correndo para comprar na farmácia. E por causa do todo desespero, ela não conseguiu mais aproveitar a festa. Então, se você lê o conto, você entende sem problema nenhum, você acha interessante, acha legal essas coisas. Mas se você tiver lido alguma coisa sobre a vida de Clarice, você sabe que a mãe dela ficou doente. Então, talvez não seja muito bem uma leitura esperada para o conto, mas talvez você possa interpretar. Será que isso é um conto biográfico? Um conto autobiográfico? Será que Clarice estava falando sobre esse momento em que a vida da mãe dependia dela sair correndo para comprar o remédio e voltar? Deu para entender? Um exemplo mais é, claro sobre esse caráter autobiográfico de Clarice, a gente tem A Hora da Estrela, que é a última novela publicada por ela, que vai contar a história de um escritor que está escrevendo a novela. Então, o escritor é o Rodrigo S.M. e a novela, escrita na novela, tem a protagonista, é protagonizada por Macabeia. Então tem esses dois personagens. O escritor é um homem que é um pouco meio blasé, digamos assim. É um homem que... Eu não sei o que eu ia falar sobre esse homem. Mas ele é um homem meio afastado da vida, que ele não tem muita coisa para fazer, ele só consegue escrever.
É a única coisa que traz uma razão para ele, digamos assim. E temos Macabeia, que é uma nordestina que deixou de morar no Nordeste, se mudou para o Rio de Janeiro, certo? E que também não tem pais, os pais morreram. Ela, na verdade, não tem família nenhuma. Então, claro, tem mais informações no livro, mas vamos ficar apenas com essas. Então, se você souber que Clarice Lispector, no início da carreira, ela não foi acreditada pela crítica. O que é que eu quero dizer com isso? Eles acharam que o trabalho dela era bom, mas em primeiro lugar eles pensaram que era um trabalho copiado. Alguns na crítica, não todos, acharam que era um trabalho copiado, ou se não era copiado, não era escrito por ela. Era escrito por um homem. O nome Clarice era só uma fachada. Então a gente vê que a última novela dela é escrita por um homem. Só que esse homem é, na verdade, Clarice Lispector. E ela deixa isso bem claro, que é uma imagem de um homem, só que é escrito por uma mulher. Então ela fez essa inversão, que talvez possa ser uma brincadeira com a vida dela mesmo, talvez não tenha sido uma brincadeira. O outro tópico, Macabeia. Então temos uma nordestina que saiu do Nordeste para ir para o Rio de Janeiro. Da mesma maneira que Clarice. Ela era nordestina, saiu do Nordeste e foi para o Rio de Janeiro. Claro, ela viajou por diversos outros cantos do mundo, mas ela. O canto do Brasil dela, mais conhecido. O que é que eu ia dizer? O final da vida dela se deu no Rio de Janeiro. Deu para entender mais ou menos? Então, bora pro próximo exemplo. O segundo exemplo que eu quero dar é o de Ariano Suassuna, outro autor nordestino, que ele ficou bem conhecido por causa da adaptação da obra dele, O Auto da Compadecida, só que claro, ele é conhecido em diversas áreas. Caso, diversas áreas não, por diversas obras magníficas que ele escreveu durante a vida. Se você não conhecer Ariano Suassuna, pelo amor de Deus, conheça, que é incrível, é fantástico. Então, eu não li toda a obra dele, a obra dele é imensa. Eu comecei a ler de verdade no ano passado. Eu, eu acabei de fazer um barulho de beijo agora, não sei se deu pra perceber. Eu comecei pelo romance dele, que tá numa lista da revista Bravo, foi por isso que eu peguei. Que é o nome do romance é bem compridinho, se chama O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Sangue do Vai e Volta. Se eu não me engano é assim. E o outro livro que eu li dele é Romance de Dom Panteiro na Terra dos Pecadores. Também não sei se é exatamente esse nome. Eu acredito que seja. Mas o que é que eles têm de importante? Bem, eles têm uma narrativa bem complexa, bem um pouco difícil de você entender exatamente o que tem lá, mas vai contar sobre a arte na arte. É uma é uma obra um pouco inovadora para eu acho que qualquer literatura, mas ele vai se utilizar de diversos elementos que você não precisa saber para ter uma primeira leitura, mas se você souber, você vai construir novos significados, você vai entender por que está ali, você vai ver um campo maior de quem não conhece a referência. Então, por exemplo, alguns exemplos na obra que eu posso citar são os personagens do Alto da Compadecida. Sim, João Griló, João Grilo e Chicó, eu misturei os nomes. João Grilo e Chicó, eles aparecem em dois momentos nos livros. Em um no primeiro livro e um no segundo livro. E eles também têm mais complexidade, um pouco maior de complexidade. Do Alto da Compadecida ainda vai aparecer o Major Antônio Moraes,
de uma maneira que eu jamais imaginaria, porque eu tô acostumado com adaptação pra minissérie. Então, eu fiquei muito chocado. É, Mas ele não faz apenas uma referência a si. Ele faz referência a diversas outras obras. Por exemplo, ele cria uma personagem chamada A Moça Caetana ou A Morte Caetana, e ele escreve um soneto para para descrevê-la no segundo livro, no Romance do Lopanteiro. E quando você lê esse poema, você entende a característica dela. Mas se você lê um poema de Augusto dos Anjos, que eu também não terei aqui, perdão, mas se você lê esse poema, que eu acho que é Versos de um Poeta, Amor de um Poeta, não lembro. Mas se você tivesse esse conhecimento, você vai saber de onde ele tirou isso, de onde ele tirou essa personagem. Da mesma forma que se você tiver lido Sertão, de Euclides da Cunha, você vai entender de uma maneira mais grandiosa o impacto de uma descrição de uma descrição de uma construção. Eu não li os Sertões, então eu não posso dizer exatamente que impacto foi esse. Olha aí um problema. Ele também vai fazer alguns trabalhos, mas não apenas sobre a literatura. Ele vai utilizar outros elementos que não a literatura, como a música, Quinteto Armorial, se vocês quiserem pesquisar. É um grupo musical criado por ele, encabeçado por ele. Ele não toca, mas ele foi que deu a ideia. Eu não vi muita coisa, eu tenho que ver ainda. Também ele utiliza o Triste Fim de Policarpo Quaresma como a como de certa forma, perdão, como uma forma de paralelo entre os personagens e o protagonista de Triste Fim. E é isso. Então, a gente tem uma primeira leitura que pode parecer um pouco vaga, mas não deixa de ser uma primeira leitura, não deixa, você não fica sem entender a obra. Mas quando você faz uma segunda leitura, uma terceira, uma quarta, você pode construir novos significados, certo? Então, Resto de Carnaval, de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, de Clarice Lispector, O Romance da Pedra do Reino e O Príncipe do Vai e Volta, O Príncipe do Sangue do Vai e Volta, e Romance do Panteiro no Pago dos Pecadores. São essas quatro indicações que eu tenho para vocês no momento, ok? E então vamos para nossa última parte, que finalmente vai acabar. Estou cansado de falar. Essa última parte, essa conclusão, é basicamente uma reflexão. Eu não vou trabalhar muito bem isso, mas eu só quero dar uma palhinha de algo que pode vir no futuro, ou de que talvez não venha, mas é uma coisa que eu estou pensando agora. Então, nesse episódio, a minha reflexão é: para que serve a literatura? E da mesma maneira que eu falei no início, eu não vou ter uma resposta exata, mas eu elenquei 5 características, 5 funções da literatura que eu acho bem interessantes. Como vocês vão poder perceber, eu não sou muito bom em matemática. Eu falei 5 funções, eu anotei 4. Mas vamos lá. A primeira e a segunda eu não vou poder ler porque eu falo do texto em geral e não vai dar para ler um texto de 13 páginas e outro texto de 200 páginas no podcast, ok? Mas o primeiro texto é um é o Pai contra a Mãe de Machado de Assis, que é um texto que se passa no período da escravidão e vai ter como função, não função primária, é claro, quer dizer, não função principal, talvez ele tenha tido outras
Talvez ele tenha outras funções, mas a função que eu consigo observar nele, nessa minha primeira leitura, primeira e segunda leitura, eu tenho que ler de novo, inclusive, é a de denunciar. Mas denunciar o quê? Bem, a, pela minha visão, o conto ele serve para denunciar a desumanidade das pessoas brancas contra os negros escravizados. E perceba que eu falo pessoas brancas, não donos de escravos, porque ele não vai se deter apenas a dizer que só os donos de escravos eram ruins, eram desumanos. Ele vai adentrar mais na sociedade daquela época e vai falar que as pessoas humildes também eram desumanas nesse quesito. Então é um conto bem denso, bem pesado, que talvez seja difícil de ler, no sentido de aguentar a leitura, mas é bem interessante. O segundo exemplo também é de Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. E qual é a função que eu observo nele? A função é questionar a própria literatura, que é um traço bem comum quando a gente para refletir em livros muito conhecidos, mas é sempre que tem livros que eles questionam a maluquice que é a literatura. Em Memórias de Brás Cubas, por exemplo, o autor ele constrói um personagem, um narrador que morreu. Então ele vai poder contar qualquer coisa, ele não vai ser julgado. Então é bem interessante nesse quesito de questionar até em que ponto pode levar a literatura. Outras coisas de questionar é de. Meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Outra coisa sobre esse questionamento é colocar o quão bizarro é a literatura, como ela não tem um limite a ser, a ser encarado. Você pode colocar qualquer coisa e pode ser, pode ser possível, porque é literatura. Eu acho melhor do que essa palavra questionar, eu acho que seria melhor colocar aqui repensar, recriar. Porque Machado de Assis ele é muito incrível nesse quesito. É muito revolucionário. Então, em Memórias Póstumas, a gente tem capítulos que não tem nenhuma palavra. Só que essas palavras podem ter um significado um tanto que profundo, um tanto que poético, como pode ter um significado muito besta que, entre aspas, deixando claro, nem precisava estar lá, que não interfere na história a ser contada, mas que é revolucionário, chama atenção e por isso que o texto fica vivo até hoje. Em terceiro lugar, temos o diálogo. O texto ele serve para dialogar e para isso eu queria ler um pequeno trecho presente no livro Lusíadas de Camões. Se eu encontrar, não tenho certeza se irei encontrar. Eu espero que sim, porque é no primeiro canto. E achei. Tem um momento que ele fala: cessem do sábio grego e do troiano as Vou tentar de novo. Eu sou uma péssima pessoa para recitar poemas, pessoal. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Calem-se de Alexandro e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano a quem Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. E bem, se você não conhece os personagens aqui descritos, vai ficar um pouco complexo para você entender porque ele vai dialogar. Eu não conheço todos, vou ser sincero, mas temos o grego e o troiano. Grego e troiano se referem a, primeiramente, Odisseu, na Odisseia, e Enéas na Eneida, que eles são dois grandes textos, duas epopeias sobre viagens, retornos.
Então a gente vê que ele vai usar esses dois personagens para dar uma introdução de qual é a história que vai ser narrada na epopeia, que é uma grande viagem. E o outro personagem que eu quero citar aqui, nesse trecho, é a Musa, que se você não conhece, as epopeias eram sempre iniciadas com a invocação às musas. Então, deixa eu pegar um trecho aqui. Esse trecho é da Odisseia, primeiro verso da Odisseia. Canta, ó musa, o varão que astucioso, rara ilha santa, errou de clima em clima, viu de muitas nações costumes vários. Deu pra entender? Então, as epopeias antigamente, elas iniciavam por uma invocação à musa, enquanto que nos Lusíadas a musa é cessada. Não, a gente não quer mais seguir os, os valores de antigamente. Não é exatamente isso que vai acontecer, mas a ideia no livro é: a gente não quer mais seguir vocês porque vocês tiveram seu tempo, mas agora é a nossa hora de contar nossa própria história. Então, novamente, eles utilizam o diálogo para construir a história que eles vão criar, para construir a narrativa deles, certo? E por último, quarta função é a de divertir. Que a literatura, por mais que seja séria, por mais que seja áspera, ela serve para diversão em alguns momentos. E o trecho que eu peguei é o que está na página 128 a 130 da minha edição de Odisseia. Eu não vou ler todo, eu vou resumir a maior parte, porque é uma linguagem difícil e também é longo demais. Eu não quero ler isso tudo. Mas aqui, nessa página, a gente se encontra em qual canto? Canto 9 da Odisseia, escrita por Homero. Essa minha tradução é de Manuel Dorico Mendes, é uma tradução bem antiga. Eu preciso de uma tradução nova, porque sou incapaz de saber todos esses termos. Mas enfim, resumindo. Odisseu encontra Polifemo. É Polifemo o nome dele? Não consigo lembrar. Ai, meu Deus. Polifemo, exatamente. Ele encontra Polifemo, ele invade a caverna de Polifemo, digamos assim, e ele acaba, para conseguir escapar, ele acaba furando o olho de Polifemo. Se você assistiu Percy Jackson, você sabe o que isso é exatamente. Então, ele fura o olho de Polifemo. Então, vai ter um momento em que Polifemo vai falar. Cadê? Aí Polifemo fala. Não. Ai meu Deus, espera, nervoso. Recebe a taça, com delícia a empina, e pede mais. Dá-me de novo, dá-me o nome teu, me digas, que para veres dom que te aprazirá. Nossa alma, a terra, vinho de uvas produz, que orvalha jovem, mas este ambrósia é doce e néctar puro. Aí renova a taça ardente, que 3 vezes neste esgotou, sentindo, já toldado, brando ajunto. Ciclope, não me faltes a promessa. Meu nome tu perguntas, eu me chamo ninguém. Ninguém me chamam, vizinhos e parentes. O ímpio e fero balbuciou. Ninguém, depois dos outros, último hei de comer-te. És meu presente. Então tem essa brincadeira com o nome ninguém. De eu sou ninguém. Aí eles furam o olho de Polifemo para conseguir escapar. Então vai ter esse trecho na página 130 da minha edição. Aos gritos, acudindo, eles à entrada o que aflige indagam. Polifemo, por que a noite balsâmica perturbas e nos rompes o sono que com tais vozes? Acaso ovelha ou cabra te roubaram, ou por dolo ou por força alguém matou-te? Amigo do antro Polifemo disse: o ousado que por dolo, não por força, matou-me, foi ninguém.
replicam logo: se ninguém te ofendeu, se ninguém te ofendeu, você está aí sozinho. Mobos que vêm de não se evitam. Então, é uma situação séria de perigo sério. Mas por essa brincadeira com o ninguém acaba sendo divertido. Então, mesmo um texto antigo, que nem Odisseia, ele é capaz de divertir. Então, ok. Então. Ah, nervoso. Eu espero que tenha sido compreensível e que tenha sido divertido essa longa conversa de gente maluca. Ok, de pessoa maluca, talvez você não seja maluca. Mas sempre. Eu pareci uma cobra agora. Sempre que vocês pensarem que essa discussão teve um fim, ela não teve. Em algum momento vai aparecer uma nova ideia para remexer tudo e criar novos significados, novas reflexões. E eu espero que vocês tenham gostado. Aqui não tem like, então não sei como saber se vocês gostaram. Mas vocês podem ir até o meu perfil no Twitter, sejo_macena, ou também vocês podem ir no meu Instagram, seja_macena, e comentar, curtir minhas coisas. Eu ia ficar muito feliz. No meu Instagram, inclusive, tem algumas ilustrações que eu fiz e tem alguns poemas que eu fiz. Se estão bons ou não, não sei. A arte é dada para o mundo e o mundo a julga como bem apreciar. Se isso teve sentido, não sei. Mas com essas palavras eu me despeço. Eu me chamo José e seja o que a arte quiser.